Ei, aqui é o Chico e hoje eu quero falar sobre a treta do BRKS Edu e a Nintendo, porque eu acompanho o canal do Edu tem uns anos e sinceramente, pessoal, eu tomei um susto quando eu vi o mundo inteiro cancelando ele no Twitter. Então eu resolvi dar uma olhadinha nessa treta, observei, pensei um pouquinho e acho que seria muito interessante trazer um vídeo sobre isso. Mas antes da gente continuar essa treta, deixa seu like, se inscreve no canal, se puder, vira um membro aí. Sério, os membros ajudam muito a tentar manter o canal, de verdade. De qualquer forma, então vem com o Chico. Olha pessoal, pra começar esse vídeo, se você não tem ideia do que eu tô falando, essa treta toda começou no Twitter, que cá entre nós, a única função do Twitter é qual? Começa com T, e não é twittar. Eu tô falando de tretar. O Edu fez uma postagem bem esquisita de um remake de Super Mario 2 feito por um fã, marcando a Nintendo e dizendo: "Ei Nintendo América, se liga nesse fã de vocês. O cara tá clamando por um processinho." Sinceramente, pessoal, além dessa postagem soar bem escrota, quando a gente leva em consideração o histórico da Nintendo com as suas propriedades intelectuais, esse post acaba ficando mais preocupante ainda. Porque, brother, a Nintendo ela é extremamente autoritária com as suas propriedades intelectuais. Sério, eles estão dispostos a processar qualquer um que possa ferir minimamente a sua propriedade intelectual. Até pouco tempo atrás, as pessoas não podiam nem ao menos postar gameplays de jogos da Nintendo sem sentir o medo da empresa aparecer e derrubar os vídeos ou até mesmo o seu canal. E eu tô falando de uma época em que a maioria das empresas, na verdade praticamente todas as empresas, elas perceberam que permitir que os canais façam vídeos de gameplay é lucro pra eles, porque é propaganda de graça. Mas calma que daqui a pouco vai chegar a hora de falar de forma bem específica da Nintendo. Nessa parte do vídeo o nosso foco é o rei da bilada, o nosso BRKS Eduzinho. Que vendo toda a polêmica que o seu tweet gerou, sabe o que ele fez, pessoal? Ele ficou na defensiva, ele ativou o escudo. E é claro que ele resolveu o problema da forma mais estúpida possível, respondendo o pessoal no Twitter dizendo para alguns que o comentário foi irônico e para outros ele falava sobre a propriedade intelectual da empresa como se ele estivesse defendendo a Nintendo. E isso fez muita gente pensar que de fato o Edu tinha surtado e estava defendendo a Nintendo, o que sinceramente, pessoal, aumentou ainda mais a vontade das pessoas de cancelarem ele. Só que então, depois de muito tempo respondendo comentários e bloqueando um monte de pessoas no Twitter, ele resolveu se explicar e resolver o problema. Pessoal, pra quem não sabe, o BRKS Edu ele tem realmente um senso de humor um tanto quanto muito irônico. E no passado isso acabou gerando algumas tretas pra ele, mas eu admito que essa postagem que o Edu fez foi realmente estranha. Eu tive que ler umas 5 vezes para de fato entender o que ele queria dizer. Porque realmente, pessoal, esse tweet parecia uma denúncia. E quando eu digo uma denúncia pra Nintendo. Porque mesmo que o Edu quisesse criticar a Nintendo, o resultado que se deu foi justamente o contrário. E eu sei que olhando dessa forma, o post de fato tinha boas intenções, porque podemos encontrar mais de um vídeo dele zoando a Nintendo pelas posturas abusivas da empresa com criadores de conteúdo e fãs que fazem várias homenagens para as obras da Nintendo que por muito tempo não se dedicou em manter o legado de suas obras antigas, e toda essa memória vinha por parte dos fãs que criavam emuladores para manter os próprios jogos da empresa vivos. E sabe o que a Nintendo fez para poder agradecer? Sério? Me diz aí o que você acha que a Nintendo fez? Ela derrubou os emuladores, pegou o código dos games dos emuladores e produziu relançamento desses jogos utilizando os códigos. E é claro, cobrando dinheiro. E foi essa empresa que o BRKS Edu marcou no seu post sobre um fangame. E por mais que eu ache que a proporção que isso tudo levou seja um pouquinho exagerada, ainda assim foi um baita de um deslize vindo do Edu, até porque o cara tem quase 10 milhões de inscritos, o cara tem uma marca muito forte e já passou da época dele cometer erros do tipo. Mas a verdade é que o maior problema dessa história não é o Dudu Biladeiro. Ele de fato cometeu um deslize escroto, mas a pior parte dessa história com certeza é a própria Nintendo. Se você acha que essa postura tóxica da Nintendo de processar as pessoas por qualquer coisa é algo novo, você tá enganado. Essa é uma tradição da empresa que é tão antiga quanto os seus jogos. E daqui em diante eu vou usar algumas informações de um vídeo chamado A Propriedade Intelectual é um Roubo, Nintendo e a Pirataria, do canal Mimimídias. Eu recomendo muito que você veja esse vídeo, cara, tá bem explicadinho lá, mas eu vou tentar trazer alguns conceitos do vídeo aqui pra vocês e bora lá. Se a gente voltar para os anos 80, nós vamos ver essa tendência da Nintendo surgindo quando ela resolveu processar a Blockbuster por vender cópias dos manuais dos seus jogos. É isso mesmo que você escutou. Manuais.
Brother, eu tô falando de manuais. Eles processaram por conta de manuais. Se você perdeu o manual do jogo e precisasse de alguma cópia pra poder jogar esse jogo, dane-se. Sério. Porque na cabeça da Nintendo, se você quiser jogar e precisa do manual que você perdeu, compra outro jogo. Compra. E só lembrando que isso daí é de uma época em que não existia internet, ou seja, não tem playthrough, não tem walkthrough, não tem truth nenhum. Nos anos 90, a Nintendo também processou a Samsung por produzir componentes que poderiam ser usados para fabricar cartuchos piratas. Preste atenção quando eu disse que aqueles componentes eles poderiam ser utilizados para outras coisas. Não significa que seria para fazer produto pirata da Nintendo. Mas a Nintendo, dona da razão e da sua prepotência suprema, ela achou que poderia processar a Samsung só porque ela acha que esses componentes podem construir peças piratas dos seus produtos. 2 anos depois, a Nintendo também processou uma editora de revistinhas porque ela publicou um mapa de um jogo da empresa. E nos anos 2000 eles processaram uma empresa chamada Song Boy, que basicamente era uma extensão que você poderia colocar no seu Game Boy para poder escutar música. Presta atenção, se você quisesse o Song Boy, você precisava ter um Game Boy, ou seja, a empresa iria lucrar também. E ela processou. Tá nem aí. Mas eu não vou me focar em falar dos anos 2000, porque só nessa época, pessoal, a Nintendo abriu mais de 50 processos por violação de propriedade intelectual. A maioria deles por motivos idiotas, é claro, mas é que a Nintendo achou que seria uma oportunidade de fazer dinheiro fácil em cima de empresas menores. E foi isso que ela fez. Não que o comportamento predatório de grandes empresas seja uma novidade, mas a questão, pessoal, é que a Nintendo, ela nem tenta disfarçar. Por conta disso, processaram vários fãs que faziam jogos e séries que homenageavam algum jogo clássico da empresa, e chegaram até mesmo a processar um torneio de games de luta, tentando assim proibir as pessoas de jogarem Super Smash Bros. Note que eu falei proibir de jogar, não tô falando de proibir de transmitir o torneio. Ela não queria que o pessoal jogasse. Olha, pessoal, não consigo pensar numa situação mais abusiva de direitos autorais do que essa. A pessoa queria jogar um jogo e a empresa, não, você não vai jogar, eu vou te processar. Beleza? E é por esse histórico nojento da empresa que o tweet do BRKS Edu soa tão escroto. O cara expôs um criador independente a sofrer assédio judicial de uma empresa de games gigantesca, só para assim fazer uma piadinha no Twitter. Só que, pessoal, esse aqui não é um vídeo para cancelar o Edu. Eu acompanho os vídeos dele e vou continuar acompanhando, eu acho o trabalho do cara absurdo, mas eu não posso deixar de dizer que de fato ele vacilou e muito com esse tweet. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa seu like, se inscreve no canal, porque estamos quase 10 mil inscritos, irmão. De qualquer forma, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Eu fui.